Meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Ontem nós tivemos um momento muito especial na congregação de Vila Jurandir, o primeiro aninho, da nossa UCP, e parabenizar todos que puderam estar lá, as nossas crianças que estavam muito bem representadas, e também hoje pela manhã tivemos a oportunidade de estarmos em oração, um momento muito gostoso, e eu convido os irmãos para que também façam esse esforço de estarem às 8 horas para vivermos esse momento de oração. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 até o 37. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo, como a você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Palavra do Senhor. Meus irmãos, será que a parábola do bom samaritano, tão conhecida por nós, é apenas uma lição de ajuda ao próximo? Nós vamos ver que não. Os irmãos já sabem que Jesus ele usava as parábolas como um recurso didático, a fim de passar as verdades de seu reino diante da crescente oposição dos líderes religiosos contra o seu ministério. E dessa forma, as histórias contadas por Jesus podia ser entendida por todos. Contudo, as verdades do seu reino contidas nessas parábolas só eram esclarecidas àqueles que o Espírito abria os ouvidos
ou o coração para que as entendessem. Imagine que Jesus, ele está em mais um de seus discursos duro diante de uma grande multidão, quando então o especialista da lei, ele se coloca no meio da multidão, dando um passo à frente e fazendo uma pergunta a Jesus sobre a vida eterna, querendo, é claro, envergonhar Jesus diante de todas aquelas pessoas. Ele diz: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nossa, essa era uma ótima pergunta, né? E ao invés de Jesus então responder de forma direta aquela bela pergunta feita pelo mestre da lei, Jesus responde novamente com uma outra pergunta, enfatizando a lei e não o evangelho. Ele diz: o que está escrito na lei? Como você entende? E o rabino, de maneira inteligente e sagaz, ele responde apontando para a própria lei régia, ou seja, amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, mas diferente do que muito de nós pensaríamos, se estivéssemos no meio da multidão e com a nossa mente, né, com esse conhecimento que nós temos das Escrituras Sagradas, Jesus, ao invés de apresentar o Evangelho para este intérprete da lei, para este líder religioso, Jesus ele vai complementar a sua resposta de maneira muito diferente, porque ele vai dizer: faça isso e viverá. É como se ele estivesse respondendo a primeira pergunta desse mestre da lei, dizendo: você quer a vida eterna? Obedeça à lei. E aí, para nós, surgem algumas incógnitas. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus, ele pregou a lei e não o evangelho a este homem? Aliás, quando nós olhamos para as próprias Escrituras, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Em outro momento, o próprio Tiago vai dizer que ninguém consegue cumprir totalmente a lei. Haveria alguma contradição nos ensinamentos de Jesus? Será que aquele mestre da lei, ele tinha a real capacidade de amar totalmente o seu próximo, não fazendo nenhum mal a ele? E aquilo seria o suficiente para ele ser salvo? Meus irmãos, claro que não. Jesus, ele estava simplesmente mostrando o espelho da lei a esse perito para demonstrar a ele como a lei o condenava. Foi assim também que aconteceu com um jovem rico, quando ele chegou diante de Jesus e ele disse que cumpria toda a lei desde a sua mocidade. Então Jesus olhou para ele, enxergando a idolatria do seu coração, e falou: então dê o que você tem aos pobres. E aquele jovem rico deu as costas para Jesus e se foi. Meus irmãos, nenhum homem comum consegue cumprir toda a lei. Ao invés do perito, tendo conhecimento disso, reconhecer a sua miséria, reconhecer o quanto ele era falho,
Ao invés disso, ele prefere então manter a sua fachada de doutor da lei. E por isso ele então faz uma nova pergunta, desviando a conversa de Jesus para questões técnicas, porque então ele vai perguntar para Jesus: quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola do bom samaritano. Mas é claro que o objetivo de Jesus não era responder essa última pergunta com a parábola do bom samaritano, era responder a primeira pergunta que o mestre da lei fez a Jesus. E quando nós olhamos a parábola do bom samaritano, nós enxergamos a primeiro momento Jesus falando sobre um homem que estava viajando. Ele entra numa estrada, a estrada que leva Jerusalém para Jericó. Meus irmãos, Jericó ficava mais ou menos 1.200 metros abaixo de Jerusalém. E essa diferença em elevação, ela era vencida pelo percurso de mais ou menos 24 quilômetros de uma estrada sinuosa que atravessava montanhas sem vegetação. E grande parte do trajeto passava por cavernas e rochas enormes que ofereciam esconderijos aos assaltantes. Durante as peregrinações das grandes festas que acontecia em Jerusalém, essas estradas, elas eram repletas de pessoas. Mas quando não estava nesse período das grandes peregrinações, das festas que acontecia em Jerusalém, essas estradas eram perigosas e vazias. E era justamente nesse momento em que estava viajando essa pessoa. E foi no momento em que não tinha ninguém perto, que então apareceu os assaltantes, roubou tudo que tinha daquele homem, maltratou, deixou ele ferido na estrada, quase à morte. E então Jesus contando essa parábola, parece então que nesse momento dramático da história, Jesus coloca um pouco de esperança, porque ele vai dizer: aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Meus irmãos, à primeira vista, isso parece ser uma ótima notícia, porque aqui vem um servo de Deus, pelo mesmo caminho, um homem que oferece sacrifícios para o povo no templo, um homem espiritual que deveria estar com o coração tomado de compaixão, mas ao invés de ele olhar para o moribundo, ele e ajudar aquele moribundo, ele prefere desviar o seu olhar e também o seu caminho, e não ajudar o próximo. E então, passado aquele momento, Jesus coloca um novo ar de esperança, porque por aquele mesmo caminho vai passar um levita. Meus irmãos, o levita é alguém que tinha vida dedicada ao serviço religioso, alguém que estava ao mesmo tempo cuidando dos afazeres do templo, mas também cantando e louvando ao Senhor. E parece que agora vai ser aquele momento em que esse homem piedoso vai estar ajudando aquele que está moribundo pelo caminho. No entanto, tanto o sacerdote quanto o levita passa ao largo. E então vem o momento mais crítico da história, porque Jesus vai dizer que agora está vindo pelo mesmo caminho um samaritano. Meus irmãos, quem eram os samaritanos? Os samaritanos era alguém desprezado pelos judeus. E Jesus está contando isso na frente de um monte de líderes religiosos, de judeus, que tinha a sua raça pura, não contaminada, porque os samaritanos eram alguém impuro. Os samaritanos era alguém que tinha a sua identidade quebrada, porque quando o exército assírio
entrou na parte norte de Israel, destruiu a identidade deles, e inclusive fez com que eles casassem e se deitassem com outras mulheres não pertencentes à mesma nação do que eles. E eles se tornaram homens impuros. Alguém que tinha o seu próprio templo em Gerizim, alguém que não era tão apegado às leis judaicas, alguém que estava na região da Galileia dos gentios, inclusive quando disseram para Natanael: encontramos aquele a qual a lei e os profetas falaram. E Natanael falou: mas de onde ele vem? Ele vem da Galileia. E a resposta dele foi: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, percebam que esse era o sentimento no coração dos judeus. Inclusive, para eles não passarem pela Samaria, eles preferiam andar quilômetros e quilômetros. E Jesus, quebrando esse paradigma, ele vai ao encontro da mulher que estava à beira do tanque, chamado a mulher samaritana. Meus irmãos, e Jesus conta essa parábola que agora o bom samaritano, aquele que é impuro, aquele que é desprezado, aquele que não tem nenhum valor para os judeus de linhagem pura, ele está passando por aquele mesmo caminho aonde está o moribundo. E perceba que, diferente do sacerdote e do levita, o samaritano, ele tem compaixão daquele homem que está à beira do caminho. Meus irmãos, Jesus está contando esta história para responder à primeira pergunta do mestre da lei. O mestre da lei perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A ênfase que Jesus quer dar não está primariamente em ajudar o próximo, mas no ato extraordinariamente generoso do bom samaritano. Vocês perceberam o que o bom samaritano fez? O texto diz: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes o óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Diferente do sacerdote e do levita que se afastaram, o samaritano viu aquele moribundo. Ele se compadeceu e se aproximou dele. Mais do que se aproximar, ele tratou as suas feridas com remédios caríssimos daquela época, vinho e óleo. E ele não poderia deixar aquele moribundo, mesmo depois de tratar da sua ferida, no meio do caminho. Ele pegou aquele moribundo e colocou sobre o seu próprio animal. Mas mais do que isso, ele pegou aquele moribundo e levou para uma hospedaria. E depois deu para aquele dono da hospedaria 2 denários, cada denário era um dia de trabalho por inteiro, e uma hospedaria cobrava muito menos do que isso, mas ele deixou 2 denários, e depois de determinar que cuidasse daquele moribundo, ele disse o seguinte: se alguma coisa lhe faltar, quando eu retornar, eu vou pagar ainda aquilo que faltar. O que Jesus, ele está querendo pretender, contando essa parábola aqui, ele está ressaltando um cuidado extraordinário que esse bom samaritano teve com uma pessoa que ele nem mesmo conhecia. O bom samaritano, ele estava fazendo um sacrifício extraordinário por alguém. Meus irmãos, quem é que faz isso por uma outra pessoa? Na verdade, existe alguém
por quem você faz todas essas coisas, e eu também. Para você mesmo. É exatamente assim que procuramos satisfazer as nossas necessidades, não é? Dê-me tudo o que eu preciso. Chame o melhor médico. Leve-me para o melhor hospital. Contrate os melhores cuidados disponíveis. Cuide de mim enquanto for necessário. Me paparique. Não esqueça de nenhuma comodidade. Talvez nos aproximemos um pouco do autossacrifício quando a pessoa necessitada é um membro da nossa família ou algum amigo íntimo. Quem faria tudo isso por um estranho? Ou até mesmo por um inimigo? Você conseguiria cumprir toda a lei? O mestre da lei conseguiria cumprir toda a lei? Jesus conta a parábola do bom samaritano para mostrar como o padrão estabelecido pela lei é inalcançável. É uma repreensão dirigida não só ao perito da lei, mas a todos nós. Se realmente sempre amássemos o nosso próximo da mesma forma como amamos e cuidamos de nós mesmos, meus irmãos, a generosidade do bom samaritano não seria tão digna de nota como nós damos nota para o bom samaritano, por aquilo que ele fez. A lei, o tempo todo exige perfeição. Deuteronômio vai dizer: maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Tiago vai dizer: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. O que Cristo fez para redimir o seu povo, meus irmãos, excede e muito a generosidade do bom samaritano. Jesus estava querendo responder à pergunta do mestre da lei, apontando para ele próprio. Durante a sua vida terrena, Jesus cumpriu, literalmente, cada risco e ponto da lei em absoluta perfeição. Foi Ele quem nos viu quando nós estávamos, como aquele moribundo, no meio do caminho, maltratados, maltrapilhos, machucado pelo pecado e pela escravidão do mesmo. Foi Ele quem desceu da sua glória a caminho de Jerusalém e nos viu. E diferente do que a religiosidade faz, diferente do que a lei em si faz, Jesus olhou para nós, se aproximou de nós, teve compaixão de nós, sarou nossas feridas e nos deu abrigo nele mesmo. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
A lei não nos pode dar a salvação, mas Jesus, aquele que deixou a sua glória e cumpriu fielmente toda a lei, é o único pelo qual nós conseguimos alcançar a vida eterna. O homem, segundo os seus méritos, ele não consegue. Por isso somos salvos, segundo os méritos de Jesus Cristo. E eu chamo a sua atenção porque Jesus, ele falou: segura esse moribundo aí e cuide dele, porque eu vou voltar. E se estiver faltando alguma coisa, pode deixar que eu pago tudo. O que é a graça? Meus irmãos, não tem como a gente mensurar o valor daquilo que Cristo fez por nós. É um favor imerecido. Como foi a música que nós cantamos? Ousado amor de Deus. Qual era a ovelha que estava perdida? Eu. Mas ele deixou as 99 em segurança. Te encontrou no meio do caminho. E pela sua graça, nos alcançou. Jesus é o único bom samaritano. Certo? Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, por entendermos, ó Pai, que primariamente, ó Deus, nessa lição que nós enxergamos na sua palavra, o Senhor nos mostra que é somente pelo Senhor que temos a salvação. Não é pelos méritos humanos. E por mais, ó Deus, que ajudemos o próximo, nós não conseguiríamos cumprir, ó Deus, fielmente toda a lei. Sempre falhamos. Sempre falhamos. Ó Deus, mas Jesus, o Senhor é o Santo de Israel, perfeito, que cumpre toda a lei. E somente em Ti, ó Pai, e por meio do Senhor e da fé que o Senhor nos dá, ó Pai, consigamos alcançar a vida eterna. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós que estávamos perdidos. Oramos agradecido por tudo que o Senhor fez naquela cruz e tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?